que eu acho importante nesse caso aqui é a gente ir por partes, né? Tem dois conceitos, né? Florestas plantadas ou plantios florestais. Plantios florestais é o começo da ciência florestal aplicada a essa silvicultura de eucalipto e pinos. Por que plantios florestais? Porque eu planejava toda a parte de madeira e a parte que eu não pudesse utilizar era destinada ao meio ambiente. Mas, então, o meio ambiente vinha, primeiro só meio ambiente, sociedade veio depois, por exclusão, ou porque a lei mandava, ou porque aquela área não servia para o plantio. Mas todo o meu planejamento era baseado na produção de madeira. No final dos anos 90, não, no começo dos anos 90, a FAO fez um Congresso Mundial Florestal e falou, nós temos um desafio, que é transformar as plantações florestais em florestas plantadas. E diz o seguinte, significa que na hora de você planejar, você vai produzir madeira, mas você vai conservar água, solo e biodiversidade, um mínimo de biodiversidade. Então, é por isso que a gente passou a falar florestas plantadas. Então, hoje ainda existem as plantações florestais e ainda existem as florestas plantadas. Nas florestas plantadas, a conservação da água, do solo e da biodiversidade é fruto da minha intencionalidade, do projeto. Então, não é um jogo de palavras. Nós tivemos um problema no Brasil com isso, porque quando a gente trouxe o conceito de florestas plantadas, foi o Paula Lima quem primeiro trouxe isso, o setor florestal queria ir para o Ministério da Agricultura. Então, eles querem ser plantação, eles querem ser agricultura de árvore, né? Então, existe uma questão de semântica, existe uma questão de modo de falar. Então, quando o IBA se auto-intitulou Indústria Brasileira de Árvores, o que ela quis dizer? Eu sou agricultura, eu faço plantio como eu planto cana. E aqui vai a minha crítica, ainda bem que vocês estão gravando, vai a minha crítica, que era um desejo de falar, eu sou agricultura. Você é agricultura, não tenha dúvida de que o setor florestal é agricultura, mas a gente produz floresta, é de longo prazo e a gente não pode ir embora. Para quem trabalha nas questões sociais, eu me lembro que quando eu trabalhei aqui no Vale, e as pessoas tinham muitas dúvidas sobre a atuação das empresas florestais, e um dia, conversando, nós falamos assim, ó, a General Motors desmonta a fábrica que vai embora, a Volkswagen desmonta a fábrica que vai embora. A indústria de celulose e papel, ela não vai embora. Quer dizer, ela pode até deixar de produzir celulose e papel, mas ela haverá sempre uma indústria de base florestal. E a gente tem que ficar onde a floresta está. Então, a gente tem uma permanência no território que é peculiar, é deste negócio. Tem uma rotação, enquanto não é uma intensificação de uso. Então, eu tenho parte que está com 1 ano de idade, 2, 3, 4, 5, 6. Fora isso, numa empresa florestal tem muito engenheiro florestal. Tem biólogo, tem ecólogo e tal. Mas a questão ambiental não é novidade para engenheiro florestal. Enquanto que a formação do agrônomo, ele não tem legislação. Da formação do engenheiro florestal, 1/3 do curso é ligado ao meio ambiente, manejo de área, manejo de área silvestre, manejo de bacia, ecologia. Então, existem peculiaridades neste setor que faz com que a gente, ainda que encaixado dentro do agronegócio, a gente possa fazer um planejamento pensado em produção de madeira e planejado para conservar água, solo e biodiversidade. Bom, quando a gente trabalha com água, quando a gente trabalha pensando em conservação de processos ecológicos e hidrológicos, que é isso que a gente quer,
É o mesmo raciocínio da produção de madeira. Quando eu penso na produção de madeira, eu penso no processo produtivo. E eu quero que esse processo, eu entendo como ele funciona, eu quero que ele se perpetue. Se eu compreender os processos hidrológicos e ecológicos, eu quero que eles se perpetuem e eu posso atuar. Então, a gente tem que trabalhar com as bacias hidrográficas e compreender os processos hidrológicos, os quais eu não vou falar muita coisa hoje. Então, a gente vai sair dos plantios florestais, que é quando a gente falava a água e a floresta. Parece jogo de palavra, né? A água e a floresta. A água como insumo para a floresta crescer. E agora eu estou falando da floresta e a água. Deixa eu fazer umas poucas ilustrações aqui. Isso aqui é a água e a floresta. Quanto mais água, mais IMA. Déficit hídrico em milímetros, déficit hídrico em milímetros. Quando o déficit é pequenininho, a floresta cresce pra cacete. Conforme vai tendo déficit hídrico, o IMA vai diminuindo. A água é o crescimento da floresta, certo? E quando é a floresta e a água? Aí, Carol! Na floresta e a água, o que a gente sabe? Que floresta, esse aqui, ó, depois a Carol precisar explica melhor. Aqui é crescimento da floresta, é produtividade. Produtividade. Evapotranspiração, consumo de água. Onde eu tenho mais floresta, eu tenho um consumo maior, ecossistemas florestais, quando eu comparo com sistemas que são de capins, que são herbáceos, certo? Então, se eu tenho água, eu vou ter floresta. Se eu tenho floresta, eu tenho um consumo maior de água. Deixa eu só colocar isso aqui, uma coisa bem rapidinha para vocês. Isto daqui é um mapa. Esse foi aquele que eu prometi fazer. O pessoal da Clabin ficou pronto. Vocês não viram ainda, mas o fórum vai ver. Existe uma medida muito simples em que eu pego a precipitação de um lugar e tiro a evapotranspiração potencial. Que porra é evapotranspiração potencial? É para aquele lugar as condições climáticas, quanto é, no máximo, a necessidade de água para aquele lugar. Clima, calor, calor. E é potencial porque é máxima, certo? Então, este P menos ETP dá noção da disponibilidade natural de água. Não confundam com vazão. P menos ETP só é igual a vazão em pequenas microbacias medidas. Quando eu pego esse clima total aqui, P menos ETP é igual a noção da disponibilidade natural de água. Significa que plantar floresta aqui, onde sobra muita água, ela vai crescer mais e muito provavelmente vai sobrar mais água. E é diferente de plantar aqui, plantar aqui, plantar aqui, plantar aqui ou plantar aqui. Esse tem sido um erro comum. As pessoas acham que é tudo igual. Olha a precipitação, desculpa. Cadê meu... Gente do céu, é um mistério, porque eu estou vendo um troço aqui. E não é à toa que há tipos de vegetação que ocorrem num lugar, naturalmente, é diferente. O solo conta, mas o clima conta primeiro. Então, o que eu estou dizendo, para quem é ecólogo e biólogo, plantar eucalipto aqui é uma coisa, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Né? Para quem é da climatologia, plantar aqui é uma coisa, aqui, opa! Plantar aqui, puta que eu pariu, velho é uma merda, né? Plantar aqui é uma coisa, aqui é uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Em termos de disponibilidade natural de água. Ou seja,
completamente diferente eu plantar em lugares como esse, de lugares como esse. Muito bem. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é: existem as anomalias climáticas e existem as mudanças climáticas. Anomalias climáticas. Anos doidos, meses doidos, que aparecem de X em X tempos. Isso aqui é um dado de Piracicaba, mas são médias a cada 30 anos. Então, esse é um estudo que o professor Centelhas fez e mostrou que Piracicaba está passando pelo processo de mudança climática. Cada pontinho desses são 30 anos de dados, as famosas normais, né? As famosas normais. Eu pego 30 anos, de 1960 a 1990, 1961, 91, 1962, 92. Como o ESARC tinha 100 anos de dados, ele foi fazendo isso e simplesmente mostrou que está havendo. Isso aqui é efeito da famosa ilha de calor. E existem aí dentro, que não está aparecendo, as anomalias. Anos extremamente secos, anos extremamente chuvosos. Nós estamos, nesse momento, ao que tudo indica, né, pelo menos no Paraná, ao que tudo indica, numa anomalia climática, ou seja, um fenômeno de chuvas muito abaixo do normais, 3 anos seguidos, mas isso já aconteceu nos anos 60, que, por sinal, foi naquele puta incêndio que teve lá nos anos 60, foram anos como esses aqui. Então, não confundam as anomalias climáticas com as mudanças climáticas. Uma outra coisa que eu vou falar já é, nós vamos falar um pouco de mosaico, mas para falar em mosaico, então, em primeiro lugar, você está respeitando a disponibilidade natural da água? Porque senão nem adianta vir com mosaiquinho, nem adianta vir. Vai consertar a merda que você está fazendo se você está plantando de uma maneira intensa demais num lugar que não tem disponibilidade natural de água para isso, né? Então, não esqueça. Depois, antes de pensar em mosaico, tem um negócio que passa desapercebido, que são as densidades de estradas, né? Então, se você tem estrada mal feita, esses aceros que vem água abaixo, que quando chove vira uma cachoeira, ou estrada tão mal desenhadas que quando chove vira uma cachoeira, antes de pensar em mosaico, vai cuidar disso daí, né? Então, o mosaico, que é lindo de ver, ele precisa ter uma intencionalidade. Ele não é uma mistura aleatória ou operacional. Porque se você pegar qualquer empreendimento florestal numa escala grande, pega aí 20 mil hectares, 40 mil hectares, você vai ter um mosaico, porque você tem eucalipto com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mistura de coisas não é sinônimo de mosaico. O mosaico está associado àquela ideia de eu estou produzindo madeira e intencionalmente quero conservar água e biodiversidade. E aí, talvez esse arranjo espacial seja diferente. E tem as águas subterrâneas, que a Carol me chamou a atenção, e tem água superficial. Outra coisa, cumprir a lei não é adequação ambiental. Então, pode começar a trocar. Estou fazendo adequação ambiental. É mesmo? O que você está fazendo? Recuperando a APP e reserva legal. Recuperar a APP e reserva legal é fundamental, importante, mas é adequação à legislação florestal. Adequação ambiental é muito mais amplo e é muito além do cumprimento de todas as leis juntas, né? Então, isso é super importante. Eu estou fazendo uma crítica ao termo, porque agora quando o termo foi criado, foi maravilhoso, porque trouxe o nome ambiental para dentro das atividades agropecuárias, em especial a cana. O nome ambiental era proibido, né?
Então, naquele momento, foi um avanço. Hoje, a gente não pode deixar a ideia de que, se eu recuperar a APP, eu vou ter mais água. Não vai. Não vai. Se eu recuperar a APP, eu vou conservar a biodiversidade. Vai ajudar, mas não vai. Aliás, a APP está lá para auxiliar. A lei é muito clara. Então, isso a gente precisa ir melhorando a terminologia de acordo com a evolução dos conceitos. Outra coisa, isto daqui é pinus, isto aqui é eucalipto, isto aqui é completamente diferente disso. Isso é diferente disso. São madeiras diferentes e têm comportamentos hidrológicos diferentes. Pronto. E eu adoro essa foto, porque eu mostro, esse é o momento do que porra é essa? Houve um tempo em que se fazia essa pequena obra linear aqui para dividir talhões. Para o negócio florestal, isso não é estrada, não é divisor. Para o manejo de bacia hidrográfica, isso aqui é uma obra linear de 15ª categoria, que não há mata ciliar que segure a cagada que acontece de erosão aqui. Bom, já a gente organiza, só queria ilustrar. Muito bem. Dito isso, é importante saber onde se quer chegar, por quê e para quê. Depois, é preciso organizar os conhecimentos. O que já sabemos e podemos colocar em prática? O que não sabemos e precisamos saber? Pesquisar. O que já sabemos e podemos colocar em prática. O que ainda não sabemos e precisamos pesquisar. O que nós já sabemos e podemos colocar em prática está no caderno do diálogo, volume 1, a água e a silvicultura. Está tudo lá. E é fundamental o envolvimento de diversas áreas e profissionais dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. Porque aí você cria critério, você cria instrumentos e você coloca em prática. Tem o conceito? Não. Qual é o conceito? Não, meu, foi florestas plantadas. Estou preocupada com a água e a floresta é a água. Saber onde quer chegar. Então, tem isso aqui, deixa eu ocultar. Porque as pessoas outro dia me perguntaram qual foi o caminho dentro da Klabin para chegar na operacionalização de um conceito. Primeiro teve o envolvimento da alta gerência e da diretoria. Então, o diretor florestal, o TOT, pediu: eu quero uma avaliação da nossa atuação do ponto de vista dos conceitos de bacias hidrográficas. Pronto. O diretor mandou. Ainda toda vez que ele chegava lá na Klabin, ele ia me cumprimentar, ficava um tempo do meu lado, que era a senha. É doida, mas quem contratou fui eu. Então, qualquer pessoa que tivesse resistência a ideias novas, pelo menos, para obedecer o diretor, ia me ouvir. E depois, mais para frente, depois que a gente sabe onde quer chegar, se você não envolver o planejamento, é essencial. Vamos voltar ali? O que já sabemos e o que não sabemos. Este assunto água entra nas empresas por onde deveria entrar, pela pesquisa. Por quê? O eucalipto seca o solo. Então, as primeiras bacias hidrográficas experimentais era para saber, bom, quanto consome, como consome. Depois, com a certificação, o pessoal falou assim, o manejo que eu estou fazendo está bem feito? Aí as bacias hidrográficas falavam, olha, quando você aduba, chegou nitrogênio, não chegou e tal. Pesquisa, meio ambiente e certificação. Aí, o pessoal começou a se inquietar e esse assunto vai sair, então, de pesquisa, meio ambiente e certificação e ir para a operação, e eu vou contar mais ou menos como. Primeiro lugar, a Klabin diz que acredita que a sustentabilidade é a criação contínua de valor, que privilegia o equilíbrio
entre as esferas econômica, social e ambiental. Então, quem falou foi eles. Quem falou que o manejo florestal, intencionalmente, tem que conservar água, solo, biodiversidade e produzir madeira, foram eles. Então, pronto. Já estava alinhada com a visão. O caso é que em 2002, uma autora, a Falkenmark, ela cria um conceito chamado hidrossolidariedade, que fala que tem um desafio de unir conjunto de diferentes necessidades, a da água, do solo, do ecossistemas terrestres e aquáticos, baseada em ética. E veja, a Carol destaca isso muito bem, ela é a primeira autora que não é antropocêntrica, de falar os serviços ambientais que servem para o homem. É para Deus e todo mundo. Processos ecológicos, processos hidrológicos. Então, tinham dois fundamentos, um da empresa e um, digamos assim, uma visão integradora para fundamentar o que vinha pela frente. Bom, já existe bem escrito, e quem, lógico, decifrou isso aqui para nós brasileiros, foi o Walter de Paula Lima. Então, a gente tem 5 princípios a seguir, que eu não vou detalhar, evidentemente. Quem quiser saber mais, fiquem tranquilos, estamos juntos. Então, eu vou separar aqui, de uma maneira muito resumida, o famoso que nós já sabemos. Né? Espera aí que está faltando... espera aí. Eu inverti. Então, organizar o conhecimento em função de quê? Em função de boas perguntas. E quais eram as perguntas que apareceram no caminho? Primeiro do diretor florestal, né, que já abriu o caminho. Como é que está a porra do manejo? E a conversa foi assim, Zezé, eu queria que você avaliasse todo o nosso manejo do ponto de vista de manejo de bacia. E começamos. Eu me lembro que um dia eu fui conversar com ele e falei assim, vai dar merda, não aqui. E eu vou explicar onde é que dá merda. Outra pergunta. Como podemos usar os dados do PROMAB? Ou os dados da pesquisa? PROMAB é o programa, eu acredito que o Silvio tenha apresentado. Ou os dados científicos? A Mariane é da pesquisa. Começou a encher o saco. Ela falava assim, eu estou pagando o PROMAB, mas não sei para que ele serve. Botou fogo nesse pessoal. E sentou todo mundo junto. Foi uma reunião ótima. E eles perceberam que o PROMAB só tem sentido se eles tiverem uma pergunta para responder. Se for para falar para o auditor, aqui, ó, tem microbacia. Você não está fazendo nada. Aí, a gente sentou e falou assim, o que está te inquietando, né? E aí, gente, com a tal do Puma 2, Puma 1, Puma 2, com aumento, o pessoal começou a dizer assim, nós vamos perder o mosaico. Ali, no Paraná, em Santa Catarina, o desenho das unidades florestais ficou muito entremeado de mata nativa com plantios. Né? Isso é só um pedaço do mosaico. Viu? A Klabin opera com 42% de mata nativa, de área destinada à vegetação nativa. Cara. E os talhões manejados, eu falava que a Klabin fazia jardinagem. Porque como a Klabin abastecia uma fábrica e praticamente 50% da madeira dela abastecia outros mercados, inclusive de serraria, toda vez que você maneja para a serraria, o mosaico vem sozinho. Mosaico de idades e tamanhos pequenos de áreas contínuas de corte. Se alguém tiver muita dúvida por que isso acontece, depois eu conto. Mas quando eu faço plantio para serraria, eu tenho uma área que eu planto normalmente, depois eu faço um desbaste. Eu tiro o primeiro desbaste, essa área fica. Dali um tempo eu volto e faço o segundo desbaste, essa área fica. E aí eu faço o corte final das madeironas. Isso, naturalmente, já forma um mosaico. Se você quiser abastecer uma serraria média, dessas que emprega 30 pessoas, elas precisam de 600 metros cúbicos por mês. Então, se vocês olharem, não é uma área muito grande.
Se vocês levarem em consideração que 1 hectare de eucalipto dá 300 metros cúbicos, né? 2 hectares por mês, mas só que eles não usam essas madeirinhas. Então, eu preciso alargar esse tempo. Então, é por isso que já sai naturalmente mosaico e áreas pequenas são capazes de abastecer serrarias. Por isso que a certificação traz, já de maneira expressa, Saca, Carol, Vitória, me ajudem se eu estiver falando bobagem, mas quase uma obrigatoriedade de todas as bases florestais alimentar minimamente outras cadeias, né? Porque com esforço muito pequeno é uma cadeia incrível. Só que, voltando aqui nas perguntas, só que quando a Klabin faz mais uma fábrica, o pessoal fala assim, nós vamos vender menos madeira, e as áreas de colheita, que até então a área máxima de colheita era 50 hectares, vai aumentar. Gente, deu tilt. Deu tilt porque a Ivone e a Samanta começaram, nós vamos perder o mosaico, nós não podemos perder o mosaico. E se fosse a Ivone e a Samanta, estava fácil. A Ivone, a Samanta e a torcida do Corinthians, porque era todo mundo. Então, existia um valor para os funcionários da Klabin, inclusive da fábrica, dos mosaicos. Aí, o pessoal falou, nós queremos manter o mosaico. Ah, pronto. Aí, gente, pesquisa sozinha não faz, meio ambiente sozinho não faz, sem o planejamento, sem conversar com todo mundo, não faz. E esse foi o diferencial interno dentro da Klabin. Bom, aí, deixa eu voltar para trás, porque eu inverti, peço desculpa, né? A gente já sabia algumas coisas, né? Coisa número 1, números norteadores. Números norteadores. Quem vem da pesquisa e vê esses números fica tudo doido. Daquilo que já sabemos, a gente tem alguns números que indicam tendência e que podem nos nortear. Como é o colesterol, né? Deu 280, 180, sei lá eu quanto é que tem que dar. Bom, o que a gente já sabe de um monte de trabalho feito, e o que a Klabin já sabe, porque tem microbacias para ajudar a responder. O eucalipto consome mais água do que pinos. Acabou. Se eu substituir pastagem por pinos e eucalipto, a quantidade de água que vai sair no riozinho vai diminuir. Isso é secar? Não, isso não é secar. Quando tinha vegetação nativa lá, floresta, se eu tivesse tirado a floresta e colocado pinos, a redução percebida não é tão grande quando eu vou substituir a paisagem, a pastagem. Isso significa que se eu for para um lugar de campo natural, eu tenho que pensar diferente se eu estou na floresta umbrófila mista. Se eu for no lugar onde a vegetação natural é cerrado, não estou falando que tem cerrado hoje, estou falando eu tenho que pensar diferente. Então, a gente já sabe que se eu plantar eucalipto no lugar que é pastagem, vai diminuir a vazão do rio. Vai. Por um motivo muito simples. Antes eu tinha uma raiz assim, uma parte era assim. Se você fosse plantar num vaso na sua casa, um eucalipto e um capim, você ia botar 2 vasos iguais? Se você colocasse o eucalipto no vasinho do capim, ele ia morrer. Se você botar o capim no vaso de eucalipto, você está subutilizando um vaso. É uma coisa que a gente sabe. E que, de uma maneira geral, em termos de tendência, é que 75% da vazão diminui em 75%. Em regiões onde o deflúvio médio anual é menor que 10% da precipitação, o riacho pode secar. Nós já sabemos. Lembra do P menos ETP? Lembrando, P menos ETP não é deflúvio, mas deflúvio é a produção de água na bacia. Mas ele já dá uma noção. Então, eu plantei, os bonitão estão plantando no lugar onde P menos ETP é 200 milímetros.
Ah, vão se fuder. Vai dar merda. E quer que tenha a mesma produção que tem num lugar onde sobra água, e a gente já viu que é diferente. E quando as pessoas chiam que acabou a água, você fala assim, mas o eucalipto é igual à floresta nativa. Vão a puta que pariu. Isso que não dá mais para fazer isso. Isto é conhecido. Então, quando alguém pergunta para mim, o eucalipto seca o solo? Eu falo, o eucalipto não, mas manejo mal feito. E aí é com pastagem, é com quem for. A gente conhece as informações, mas a gente não usa as informações. Onde o deflúvio médio anual é em torno de 30% da precipitação, se espera 50% de diminuição. Isso é muito ou é pouco? Depende, mas é conhecido. Plantios próximo do ponto... Eita, velha. Plantios próximo do ponto de corte consomem mais água do que quando ele é novinho. No segundo ciclo, o efeito é mais percebido. Já sabemos, é conhecido. Ah, funciona assim em todo lugar? Estou falando de tendência, que nós já sabemos e vamos ocupar no planejamento. Plantações florestais em regiões onde a vegetação original era floresta têm efeito menor sobre a água que em locais de cerrado ou campo. E tem alguns números norteadores. Quando você pergunta para o pessoal da biodiversidade e fala assim, para ficar bom de começar a conversar, quanto de vegetação nativa você acha que uma região, uma propriedade poderia ter para ficar amigável? Muita gente fala 35%. A discussão do Código Florestal serviu para isso. Para a água, se você pergunta assim, sabe aqueles anos doidos, onde chove muito? Eu não quero que minha bacia esteja totalmente pelada, porque vai dar merda lá embaixo. Sabe esses anos meio loucos, que nem esse, que chove pouco? Eu não queria que a floresta tivesse tudo assim, ó. Eu não queria que a minha bacia tivesse muito assim. Que número que eu devo usar? Os números que a gente está utilizando, e já tem algumas comprovações, é pelo menos 40% de cobertura fica na bacia. É o 60, 40. Para que é isso mesmo? É para usar o papel regulador de achatar a vazão, nem cheias muito cheias, nem secas muito secas. É isso. É isso. Bom, então vamos ver como é que ficou, né? Junta todo mundo, com algumas tentativas de... Aqui eu preciso contar de uma coisa do envolvimento, do planejamento. Na organização das ideias, a gente desenvolveu, eu com a ajuda da Carol, professor Paula Lima, uma série de perguntas. A gente tem uma pergunta-chave, itens de verificação, e aí a gente percebe onde é que está o primeiro ponto fraco. Isso dividido em escala macro, escala meso e escala micro. Clabin tinha passado na escala macro, porque está numa área com alta disponibilidade de água, etc, etc, etc. Mas antes de pensar em mosaico, o que mais chamava atenção era a densidade de estradas. A densidade de estradas na Clabin era muito alta. E é normal isso. Por quê? Por processos históricos. Como ela tem muita vegetação nativa, e até os anos 80 se podia limpar a área de plantios com fogo, ela é cheia de acero, que se perpetuaram, né? Então, quando você olha a densidade de estrada da Clabin, é enorme. Então, minha primeira reunião, pela primeira vez com o planejamento, foi sobre densidade de estrada. Por quê? Falar em mosaico e largar a densidade de estrada é como você fazer a pintura sem fazer a funilaria. Algumas coisas têm uma sequência, né? Cara, eu quase fui execrada pelo pessoal do planejamento, né? Porque eles estavam tudo louco organizando as coisas. E então eu mostro a densidade de estrada, da mais alta, 200 metros por hectare ano, e existe um número norteador que é 60 metros por hectare. Um número bom. Primeira pergunta, de onde você tirou esse número? Eu falei, que número que você quer? Já começou assim. Eu falei, que número que você quer, então? Não, eu não quero número nenhum. Eu falei, bom, então, vamos pegar a média? Vamos pegar a média. A média
da maior que a menor era 90. Falei, bom, então vamos analisar tudo que está acima da média. Toda essa conversa para que 40 minutos depois eles estivessem assim, nossa, por que aquela é 200? Por que a gente opera 200 metros por hectare? Nossa, essa é 40. Aí tinha um estudo do professor Malinowski mostrando que a densidade ótima econômica de estrada era 35 a 40. Eu falei, eu não estou falando de economia. Economia diz que pode ser pouco. Eles fizeram um trabalho piloto e perceberam que dava para diminuir a densidade de estrada. E mais, dava para ganhar área operacional. Aí, depois que fez sentido para o planejamento, e eu falava desde o começo, se é ambientalmente correto e feito com antecedência é mais barato, a conversa fluiu mais fácil, né? Mas quem quiser saber como é que é o envolvimento do planejamento, tem que conversar com a Andréa Pimentel e com o Cláudio Ortolã. Bom, então vamos ver como é que ficou essa brincadeira. Brincadeira ficou assim. Pega-se a área de atuação da Klabin e divide tudo em microbacias de terceira ordem. Conceito. Microbacias é a parte das cabeceiras das bacias hidrográficas, onde começa a bacia hidrográfica. Então, a maior parte de vocês, aliás, cerca de 60% do território de uma bacia é cabeceiras. Se vocês querem saber se vocês estão na cabeceira, é muito simples. Na sua fazenda tem pelo menos uma nascente? Então, vocês estão na cabeceira. E o que é bacia de terceira ordem? Nascente dá origem a um riacho, que é primeira ordem. Quando dois de primeira ordem se juntam, forma de segunda. Dois de segunda se juntam, terceira ordem. Então, na escala máxima de 1 para 50 mil, a gente pegou as bacias de terceira ordem, que é o máximo das microbacias. Conceito. Dois conceitos envolvidos em processos hidrológicos e ecológicos. Nas cabeceiras, conceito número 1, teoria do rio contínuo. Quem é da ecologia sabe, quem é da biologia sabe, quem é engenheiro florestal não sabe. Teoria do rio contínuo. O rio forma um contínuo de cima para baixo, de tal forma que a parte alta, que são as cabeceiras de drenagem, ou microbacias, se comportam de uma maneira, depois vem a parte média e depois vem a parte baixa. Esse contínuo é para os lados também para baixo, mas isso já é outra história. Hoje é momento de fé, é acreditar que a adoção de microbacias tem a ver com processos ecológicos que estão ligados, que estão decifrados na teoria do rio contínuo. Segundo conceito, agora ligado a processos hidrológicos. Nas microbacias, a quantidade e qualidade da água é resultado de como chove, quanto chove e do manejo que você faz do solo. E é aí a origem da hidrologia florestal. Quem quiser saber mais disso, aula tá Carol. Feito isso, 5,3 microbacias de terceira ordem foram mapeadas, ocupando 2 milhões de hectares. E 394 hectares é o tamanho médio dessas microbacias. Presença da Klabin. Das 5,3 mil microbacias, ela está em 1,8. 450 hectares, em média, as microbacias que elas ocupam. 0,8 milhões de hectares de microbacia com algum nível de influência da área da Klabin. Mas não basta isso. Na hidrossolidariedade, eu tenho que pensar na teoria do rio contínuo, nos processos ecológicos, mas eu penso também nas pessoas que já consomem água. E esses são os pontos de captação de água já outorgados no Paraná. Mas isso não basta. Você tem que levantar os pontos de águas de uso do seu vizinho, e que não tem outorga. Então, você precisa
dessa visão de microbacia e de quem já usa água, certo? Então, vamos lá. Olha como é que ficou. Esse puta monte de microbacia. E esses brancos? As bacias viraram de quarta ordem. E aí os processos hidrológicos presentes são outros. Olha a Clabinha aqui, ó. Eu adoro esse desenho, né? Até pensa que fui eu que fiz, né? Não sei nem começar a fazer isso. Bom, então vamos lá. A Clabinha atua em blocos de colheita. Com blocos de colheita ainda pequenos, né? 187 hectares. E são manejados 17 mil hectares por ano. Esse é o trem que eles não queriam perder. Ó. Então, olha a frase, hein? Tudo que é ambientalmente correto é mais barato, desde que esteja no planejamento. Então, a Clabinha hoje faz o seguinte, um planejamento de médio prazo da colheita, com 5 anos de antecedência, ele está olhando lá as microbacias. Para quê? Para os 60-40. E o planejamento de curto prazo, que é a silvicultura, é aqui que a gente vai buscar os pontos de captação de água já existentes. E existe um processo corretivo, que é quando a pessoa fala assim, pô, tô sem água. Enquanto todos os pontos de captação de água, e já tem mais de 90 pontos de captação de água no mapa da Clabin, que não são outorgados. Captação de água para quem? Seja uma pessoa, uma casa, seja uma cidade. E aqui, neste caso, a Clabin preparou um guia para atender a demanda caso a caso, está todo bonitinho. Então, chega a demanda e ela será tratada. Atenção para o conceito envolvido. Não se trata de provar ou não a influência do manejo florestal, mas sim de entender a situação e ajudar a encaminhar a solução, que pode passar ou não por adequação do manejo florestal. Não se busca culpado, se busca soluções. O que eu tenho visto muitas vezes no setor é que as pessoas ficam tão desconfortáveis quando veem isso, que quer procurar uma culpa ou dizer a culpa não é minha. Então, eu vou dar 2 exemplos que aconteceram e que eu ajudei na Clabin. Uma do seu Oswaldo. O seu Oswaldo era o primeiro ano mais seco, lá em cima da bacia que abastecia ele, estava um eucalipto segundo ciclo. O eucalipto causou a falta d'água nele? Não. Mas agravou? Sim. Se tirar, ajuda? Ajuda. Tirou? Tirou. Bom. Segundo caso, esqueci o nome dele, que ele tem um nome muito complicado. Com menos água na nascente, a caixa d'água dele enche mais devagar. Depois de muita conversa, e eu falei, mas quando é que o senhor fica sem água? Não, meus netos vêm aí, eles adoram tomar banho, são 15. E eles adoram ficar tomando banho e tal. Então eu falei, mas então, se ele colocar uma segunda caixa d'água que vem da nascente, mesmo quando a vazão está mais baixa, não vai faltar água no final de semana. Então, são coisas assim, porque a nascente não estava seca, ela só estava enchendo a caixa de 1.000 litros mais devagar. De modo que, quando 15 netos resolve ficar embaixo d'água, esvaziava a caixa d'água dele e não dava tempo de encher de novo. Mais uma caixa d'água. Então, são coisas assim. Então, é um passo a passo, um fluxo e etc. A Ana conhece super bem. Então, o que é importante entender é que a rotina de planejamento, ela continua como sempre foi, com 2 novas linhazinhas. As microbacias e a análise da proporção se eu vou ficar com pelo menos 40%, a regra dos 60-40. Pronto. 2 layers novos. Então, se tiver uma pergunta nova em alguma das empresas, né, você coloca aí, né? Então, o mais difícil foi fazer esse fluxo. Por quê? Depois que os critérios são colocados e que todo mundo engatou, falou, não, nós vamos fazer, nós fizemos um fluxo e botamos para rodar. Então, o fluxo está aqui, ó, tá?
Ou seja, isso daí, a Yasmin, a Carmela, ralaram para burro. O primeiro desenho fui eu que fiz e ficou uma merda, e depois nós fomos enxugando, né? Hoje, isso está lá no ArcGIS, roda sozinho, roda sozinho. Já o rotina do planejamento de curto prazo é tudo que eles sempre fizeram, só que agora tem os pontos de captação. Então, tem esse trabalho de, a cada ponto de captação, ter a sua bacia de contribuição. Porque aí não basta a regra 60-40, cada caso é um caso. E você vai analisar o histórico para ver se o seu manejo vai ter influência ou não, e depois tomar a decisão do que você vai fazer com essa bacia aqui, por exemplo. Se tiver uma pessoa que se abastece aqui, e eu botar eucalipto aqui, se botar pinos, é melhor do que eucalipto. Ah, não, precisa ser eucalipto. Vamos pensar no espaçamento? O Arcel trabalha super bem em espaçamento. Aliás, a Lu Arcel, durante anos, o melhor planejamento florestal que eu já vi na minha vida. Eu vou falar porque a Marcela está ali. E muito organizado, muito bem feito. E um incremento médio incrível numa região que não é a mais favorável de todas. Então, você vai pensando, bom, será que eu tenho clones? Porque eu sempre falo, tem sempre um clone que a silvicultura odeia e que a fábrica adora, né? Aqueles que entortam, né? Aqueles que quebram, né? E tem clones que as pessoas... tá aí uma pesquisa. Qual o consumo de água dos clones? Tá aí uma pesquisa. Por enquanto, a gente tem lá uma cesta pelo conhecimento empírico das pessoas. Muito bem. E, de novo, aqui é o fluxo. É um fluxo para tomada de decisão sobre as bacias de contribuição caso a caso. Seja de uma casa, seja de uma cidade. Seja de Embaú, então, mesma coisa do outro, né? A demanda caso a caso é igualzinha que a gente faz para a silvicultura, só que agora, não com 18 meses de antecedência, mas quando as pessoas demandam. Então, hoje tem um esforço enorme da área social, ambiental, e o pessoal da segurança patrimonial ajuda muito, de pegar a nascente. Então, já vou dizer, as empresas que fazem levantamento de comunidade, já inclui de onde vem a água, vai facilitar. Então, só para vocês saberem, está entrando um áudio aí em algum lugar. Ficou assim, ó, para os próximos 5 anos. Das 795 microbacias analisadas, e a gente não sabia que dá isso, 770 já respeitam a regra 60 e 40. 25 entra no fluxo. Bom, eu não vou passar ponto por ponto, se vocês quiserem, mas, de verdade, 2, na verdade, 10, a gente teve que sentar e conversar. 10. As outras, o próprio sistema ia conseguindo... Mexe-se no planejamento a partir daqui, né? Ou a partir daqui. 25. Aí você olha microbacia por microbacia e vai vendo se é possível fazer modificações. Certo? 10. Se tiver abastecimento público, até agora já mudou 5. Já olhamos 5. Fora Embaú, a bacia que abastece a cidade de Embaú tinha como planejado plantar eucalipto. Mudou-se para pinos, certo? Bom, e para finalizar, esse caso está no Florestas e Recursos Hídricos do Diálogo, dizer que a Clabinha agora se empolgou. É um tal de colocar os troços de bacia em tudo quanto é negócio. Quando eles quiseram fazer critérios para implantar novas estradas, ramais, eles botaram, entre outros critérios, manejo de bacia. É uma empresa que tem, no seu planejamento de estrada, meta de diminuição de densidade de estrada. E mais, tem meta de transformar esse ano 200 hectares de estradas em plantios. O que significa que eles estão desenvolvendo, isso para mim é a parte mais legal de se ver hoje,
é como é que se planta em estrada, né? Porque primeiro você plantou, largava lá, dava uma puta merda, tem toda uma técnica a fazer isso. O que eu quero dizer é que isso foi feito por muitas mãos. Muitas mãos. Planejamento, depois que pegou o espírito da coisa, foi que foi. Tanto é que o pessoal fala assim, Zezé, o que você está fazendo lá na Clabin de manejo de bacia? Eu falei, atualmente sendo atropelada pelo planejamento. Porque quando você vê, já foi. Eles desenvolveram um software de desenho de estrada. E eles falaram assim, põe critério aí de limitação de estrada. Aí botei. E quanto custa? Quanto que vai custar para a natureza? Taquei os preços lá. A estrada deles leva em consideração a perda de serviço ambiental. Quer dizer, eles ficaram loucos. Quer dizer, o que eu quero dizer é que se faz sentido para o planejamento, eles vão botar para rodar. Indutor, ter conhecimentos, pesquisa e meio ambiente. Não dá mais para ter estudos de bacia para mostrar para certificação. Excelente. Pessoal, nós vamos, então, encerrar a nossa palestra reunião. Eu agradeço muito, Zezé, sempre a sua dedicação aí ao tema, a sua Ecomotivada! A sua super ecomotivação. Desejo muita saúde para você continuar com a gente, contribuindo com essas questões fundamentais. Tamo junto! Super legal do Fórum Florestal. Obrigado mais uma vez pela participação. Em breve organizaremos uma nova reunião palestra para que possamos estar juntos dando prosseguimento às ações aí do Fórum Florestal. Saúde e proteção para todos nós.